Porque o ateísmo precisa do feminismo e o feminismo precisa do ateísmo. Olá pessoal, meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês uma vez a cada 2 semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo da série de teologia, entendida como estudos relacionados à religião de modo geral. Neste vídeo nós iremos estudar a relação entre ateísmo e feminismo. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Eu gostaria de iniciar esse vídeo lendo uma passagem bíblica que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 2, versos 9 ao 15. Preste atenção nessa passagem. Que as mulheres se vistam com discrição, que usem roupas decentes e apropriadas, sem chamar a atenção para as tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras. As mulheres devem permanecer caladas, com toda a submissão. Não permito que as mulheres ensinem os homens, nem que tenham autoridade sobre eles. Antes devem ouvir em silêncio, porque primeiro Deus criou Adão e depois Eva. E não foi Adão quem foi enganado, mas a mulher quem pecou primeiro. Mas a mulher ainda poderá ser redimida, se der luz a filhos, desde que continue vivendo na fé, no amor, na santidade e com modéstia. Bem, esse texto bíblico, existem vários textos bíblicos com teor machista, mas esse texto bíblico em especial acho que condensa as ideias misóginas que a gente encontra em certas passagens bíblicas. Perceba que o texto começa dizendo que as mulheres devem se vestir com discrição, devem evitar roupas caras, devem evitar pérolas, devem evitar tranças no cabelo. E esse tipo de mandamento não existe para homens na Bíblia, né? A gente não tem um versículo que fala que os homens devem se vestir com modéstia. A Bíblia tem versículos que falam que a mulher deve se vestir com modéstia. O que fala-se para o homem é não cobiçar a mulher do próximo. Mas o homem cobiça a mulher que é cobiçada, e a mulher, para evitar a cobiça masculina, deve se vestir com recato, com modéstia. Perceba também que o texto diz que as mulheres devem permanecer caladas, com toda a submissão. Mulher não pode pregar, mulher não pode ensinar, mulher não pode profetizar no culto, mulher não pode ser pastora, mulher não pode ensinar, ser professora. Perceba que diz: não permito que as mulheres ensinem os homens. As mulheres só podem ensinar as outras mulheres. Com o quê? O que uma mulher ensina a outra mulher? Uma mulher ensina outra mulher como cozinhar. Uma mulher ensina outra mulher como limpar a casa. Uma mulher ensina outra mulher como cuidar dos filhos. Mas uma mulher não pode ensinar um homem. A autoridade de ensino intelectual pertence ao homem. Só um homem pode ensinar outro homem. E o que o homem ensina? O homem ensina teologia, o homem ensina filosofia, o homem ensina ciência. Mulher não ensina essas coisas. Perceba também que o texto diz: nem que tenha autoridade sobre eles. Ensinar é ter autoridade aqui. Então, uma mulher que ensina filosofia, uma mulher que ensina teologia, ela está exercendo autoridade. E essa autoridade é masculina. Só o homem tem autoridade para isso. Além disso, o homem é a autoridade do lar, o homem é a autoridade da igreja, portanto, cargos de liderança pertencem somente aos homens. Perceba também que o texto diz: antes devem ouvir em silêncio. Então, uma mulher no culto ela tem que permanecer calada e ouvir em silêncio o ensino do homem. Quais são as razões para isso? Porque alguém poderia pensar, o autor vai falar que isso é uma questão cultural. Muitos cristãos falam, esse texto é meramente uma questão cultural. O texto está dando essa ordem por causa da cultura da época. Não, perceba a justificativa. A justificativa não é cultural. A justificativa é teológica. Perceba o que o texto diz. Porque primeiro Deus criou Adão e depois Eva. Se o homem pudesse ser submisso à mulher, Deus teria criado a mulher primeiro. Mas Deus criou o homem primeiro, para mostrar que o homem tem autoridade e que é a mulher que deve ser submissa ao homem. Perceba que aqui nem entra a questão do pecado ainda. É só a ordem da criação já justifica a submissão feminina. A submissão feminina, para o autor, não é resultado da queda. A submissão feminina não é resultado do pecado. A submissão feminina é resultado da ordem criacional. Primeiro Deus criou o homem, depois a mulher. A mulher foi criada para ajudar e auxiliar o homem, para ser submissa ao homem. Mas o centro da criação é o homem. E a mulher é só uma auxiliadora. Mas mais,
O texto diz: E não foi Adão o enganado, mas a mulher quem pecou primeiro. A mulher já deveria ser submissa ao homem simplesmente por uma questão de ordem criacional. Mas, além disso, a mulher pecou primeiro. Ela foi quem comeu o fruto proibido primeiro. Foi ela quem caiu na tentação da serpente primeiro. Então, ela é culpada do pecado. Adão só seguiu o que a mulher fez, mas quem pecou primeiro foi a mulher. Então, ela é a culpada pelo pecado da humanidade. Perceba que o texto diz, porém, a mulher ainda poderá ser redimida. Ainda há salvação para a mulher. Mesmo que a mulher tenha sido a mãe do pecado, ainda há salvação para uma mulher. Como uma mulher vai ser salva? Na teologia, a ideia do texto é assim: a mulher pecando, ela trouxe morte para o mundo. Então, como a mulher compensa isso? Como a mulher desfaz isso? Trazendo vida, gravidez. Então, o texto diz: mas a mulher ainda poderá ser redimida se der luz a filhos. A maternidade é a redenção da mulher. A mulher encontra redenção se ela engravidar e tiver filhos. Porque já que a mulher foi culpada de trazer a morte ao mundo através do pecado, a mulher agora deve trazer vida ao mundo através da gestação. Portanto, a maternidade é a vocação natural de uma mulher. É o meio pela qual ela se redime do seu pecado. E o texto diz: desde que continue vivendo na fé, ou seja, uma mulher tem que ser bela, recatada, fiel, casta e modesta. Desde que continue vivendo na fé, no amor, na santidade e com modéstia. Esse é só um caso, né, de passagem bíblica machista. Isso nos faz pensar o papel do feminismo e a religião, o papel do feminismo e o ateísmo. Quando a gente olha para esse texto, isso aqui não só se encontra, você não encontra textos assim só na tradição cristã, mas em várias religiões nós encontramos textos misóginos. E um argumento para mostrar que existe um estreito laço entre o feminismo e o ateísmo é que a religião, em geral, prejudica as mulheres. Como a religião prejudica as mulheres? Primeiro, em várias religiões, as mulheres são excluídas da educação religiosa e teológica. No catolicismo, por exemplo, mulheres não podem frequentar seminários para se tornarem sacerdotes. E recentemente elas eram excluídas das faculdades de teologia. No islamismo, em muitas madraças são escolas, né? Centros de ensino. A educação religiosa é restrita aos homens. No hinduísmo, em algumas correntes do hinduísmo, há uma leitura dos Vedas, sendo a leitura dos Vedas é proibida às mulheres. No judaísmo ortodoxo, existem correntes que dizem que as mulheres não podem ter estudo aprofundado no yeshiva, que é a escola talmúdica. No budismo Theravada, mulheres não podem se tornar monges plenas. Depois nós temos uma outra questão, né? Em muitos contextos, em muitas religiões, é negada às mulheres as posições de liderança, como sacerdotisa, ministras, rabinas e imãs. Imãs é a posição no islamismo, né? De liderança. Além disso, né, algumas religiões retratam as mulheres a partir de um estereótipo da mulher pura, como se a mulher fosse mãe e santa. Não sei se vocês já pararam para pensar no símbolo da Virgem Maria no catolicismo romano. A Virgem Maria consegue reunir em si dois ideais da feminilidade: a maternidade e a castidade. Porque uma exigência patriarcal sobre as mulheres é que elas devem ser mães, como eu já li aqui, né, a mulher será redimida dando à luz a filhos, e outra exigência é que elas devem ser puras e castas. O problema é que essas duas exigências são um pouco contraditórias, né? Porque para você ser mãe, você tem que fazer sexo. Mas olha que interessante, nós temos uma pessoa que não precisou fazer sexo, que se manteve virgem e pura e pôde ser mãe, que é a Santíssima Virgem Maria. Ela mostra o quanto o ideal do patriarcado sobre as mulheres é impossível, né? Exige-se das mulheres que elas sejam virgens e castas e ao mesmo tempo que elas sejam mães, que elas cuidem e vivam a maternidade. Por isso nós temos o símbolo da Santíssima Virgem Maria, a mulher que é ao mesmo tempo mãe e virgem. E que olha que interessante, há pouco tempo atrás, nas casas brasileiras, sempre tinha uma imagem da Virgem Maria. Então uma menina, uma mulher, sempre crescia vendo essa imagem de mulher, esse ideal de mulher. Em algumas correntes do hinduísmo, nós temos a deusa Sita, que representa um ideal de mãe e de esposa. Nós temos, então, esse símbolo da mulher pura e devota.
Além disso, né, as religiões envolvem também uma demonização das prostitutas. Isso é bastante comum, né? A prostituição, por exemplo, no islamismo é considerada algo gravíssimo. Algumas religiões é, condenam a prostituição como algo muito sério. Se você pega, por exemplo, o livro do Apocalipse, né, a mulher prostituta representa a infidelidade. No Antigo Testamento, a prostituição representava a idolatria. Então, nós temos uma demonização da prostituta, uma demonização da mulher meretriz. Além disso, né, nós temos em várias religiões a restrição da sexualidade das mulheres à função procriadora, o que é bastante comum da gente encontrar também. Por exemplo, se a gente pega o catolicismo romano, uma mulher não pode usar métodos contraceptivos, o sexo tem que envolver um propósito reprodutivo. Tem até uma expressão, né, o sexo tem que estar aberto à vida, né? Então não se pode, por exemplo, existe um documento católico chamado Humanae Vitae, ou Humanae Vitae, de 1968, que proíbe, por exemplo, inclusive o uso de camisinha, o uso de contracepcionais, porque todo sexo deve estar aberto à vida, à gestação. Nós temos também, né, nas religiões, o controle da natalidade, do aborto e do divórcio. Então, como eu já mencionei, no documento Humanae Vitae, de 1968, as mulheres são proibidas do aborto, o aborto é considerado assassinato. No documento Mulieris Dignitatum, de 1988, que é um documento católico, é dito que a maternidade é uma vocação da mulher. Há um controle também da questão do divórcio. Na Sharia, por exemplo, um homem pode se divorciar dizendo talak 3 vezes. Talak é uma palavra que significa divórcio, enquanto uma mulher, para se divorciar, precisa de um processo judicial. No cristianismo, né, você tem a ideia de que o divórcio é errado, até que a morte os separe. Em algumas vertentes do protestantismo, o divórcio é permitido apenas em caso de adultério ou de infidelidade conjugal. Então, muitas religiões dizem que se você não sofreu adultério, você tem que continuar com o homem. Algumas igrejas evangélicas dizem que se você é uma mulher casada com um homem e esse homem te agride fisicamente, a menos que esse homem te traia em adultério, você deve continuar com ele. Você deve continuar casada, mesmo num relacionamento onde há agressão física, o que é bastante complicado. Nós temos também, né, a questão do papel da mulher reduzida ao papel de dona de casa e mãe como sendo fundamental. Inclusive, nós temos na Bíblia, né, um texto que fala que as mulheres devem ser ensinadas a serem boas donas de casa. Acho que isso está em Tito. Ah, e, por fim, nós temos também, né, o estereótipo de Deus como um patriarca cósmico, né? Deus é um homem. Já pararam para pensar nisso, né? Teologicamente, filosoficamente, Deus não tem sexo, Deus não tem gênero. Então, por que que nós chamamos Deus de pai? Por que nós nos referimos só a Deus no masculino? E por que quando se usa deusa ou mãe divina, isso causa toda uma polêmica, uma celeuma, se Deus é sem gênero? Né? Esse Deus supostamente é sem gênero. Outras coisas interessantes de mencionar, né? Em alguns países islâmicos, como o Irã e a Arábia Saudita, o hijab, que é aquele véu, é obrigatório sob pena de multa e prisão. Aqui eu não estou questionando o uso do hijab por si só, mas a ideia de que é obrigatório que uma mulher use um hijab para mostrar seu papel de submissão. O mesmo acontece, por exemplo, na congregação cristã no Brasil, onde uma mulher durante o culto deve usar véu como uma maneira de demonstrar a sua submissão ao homem. Outra questão também, né? No judaísmo, nós temos o halaká, que diz que a mulher se encontra impura durante a menstruação e que não se pode tocar fisicamente nela, ela deve passar 7 dias isolada, ou nenhum homem pode ter toque físico com ela. Nas religiões Yorubá, nós temos a ideia de que o Babalauê, não sei falar tanto tão bem, né? Mas o Babalauê é sempre um homem e a mulher só pode aparecer como uma Ialorisha, ou Ialorixá, que é a mãe de santo em contexto limitado. Então nós temos ideias machistas, misóginas nas mais diversas religiões. Então, aí a gente já vê, né, que um pensamento secularista tem muito a contribuir para a libertação da mulher, já que o patriarcado ele se expressa em justificativas religiosas. E aqui, né, o que algumas pessoas fazem quando elas percebem esses elementos misóginos nas mais diversas religiões? Algumas pessoas, a primeira coisa que elas fazem é dizer que nós devemos reformar essas religiões. Então vamos passar a chamar Deus de deusa, quem sabe chamar Deus de mãe. Mas será que isso é mesmo efetivo? Né? Será que é uma coisa que vai dar certo?
Porque algumas reformas podem acontecer nesses contextos religiosos, mas elas parecem ter alcance bastante limitado. Nós temos propostas de teologias feministas, mas eu acho que isso não vai para frente, né? Vamos ser bem sinceros, dificilmente as pessoas vão parar de chamar Deus de pai e passar a chamar Deus de mãe, ou pelo menos chamar Deus de pai e de mãe, por exemplo. Isso é uma coisa que não vai ser aceita teologicamente. Então, a tentativa de mudar esse tipo de mentalidade, de estrutura, é muito difícil, porque isso é uma estrutura muito forte nas religiões. Agora, uma outra saída que as pessoas têm é dizer que, na verdade, a gente deveria separar o conteúdo religioso do conteúdo moral dessas religiões. Mas aqui nós entramos num problema que é o problema que é o seguinte, né? Algumas pessoas vão dizer assim, isso que você está falando, essas regras machistas, elas não representam a religião, elas representam só a cultura, e a gente pode separar a cultura da religião. Esse argumento talvez tenha uma certa validade, mas ele tem uma certa limitação, né? Porque se a gente acredita que essas religiões são revelações de Deus, então por que que Deus não se manifestou contra esses valores? Pelo contrário, ele permitiu que os livros sagrados dessa religião ou dessas religiões reforçassem esses valores. Então, se Deus é contra o machismo, por que que ele não revelou a sua indignação com o machismo na Bíblia Sagrada, mas, ao contrário, ele permitiu que textos bíblicos endossassem a misoginia? Né? Então, isso funciona como um problema que na filosofia a gente chama de problema dos comandos abomináveis. Por que que nós temos comandos bíblicos a favor de coisas moralmente repugnantes? Nós também temos uma leitura que isso aqui pode ser inclusive lido como problema do mal. Né? Se Deus se revela, se Deus usa essas religiões para se revelar, por que que Deus não se revelou contra essas práticas misóginas? E também, se existe um Deus bondoso, por que que ele permite que as religiões sejam governadas por homens? Por que que ele permite o patriarcado? Por que que ele permite o machismo? Então nós podemos ter um que a gente pode chamar de argumento feminista do mal. Né? O que que é o problema do mal? Né? É que parece haver uma incoerência entre a quantidade e a intensidade de mal que se encontra no mundo e a existência de Deus. E uma maneira de mostrar essa inconsistência é mostrar o patriarcado, o sofrimento das mulheres, a opressão das mulheres. Se Deus criou o nosso mundo, se Deus é bom, por que que ele permite uma opressão às mulheres em tamanha magnitude? É por isso, né, que o ateísmo e o feminismo têm muito a contribuir um para o outro. Então eu vou trazer aqui, né, primeiro algumas contribuições do feminismo para o ateísmo e depois algumas contribuições do ateísmo para o feminismo. Quais são as contribuições do feminismo para o ateísmo? Primeira contribuição: o feminismo expande e fortalece o movimento ateísta. E isso é muito interessante. O movimento ateísta, na sua maioria, é composto por homens. Calcula-se, estima-se que haja no movimento ateísta 2 vezes mais homens que mulheres. Por isso a gente deve se perguntar, por que que a maioria dos ateus são homens? É bem provável, então, que o ateísmo não esteja alcançando as mulheres. E por que não, se as mulheres são as maiores vítimas das religiões? Então tem alguma coisa que os ateus precisam repensar. O ateísmo está fazendo alguma coisa errada, ou o ateísmo não está se atentando para algum problema sério. Segunda coisa, o feminismo contribui com o ateísmo ao fazer uma crítica ao sexismo, na medida em que o ateísmo é do mesmo tipo que o sexismo. O sexismo é um mito de que os homens são superiores às mulheres, o sexismo é um mito de que os homens têm que ter autoridade maior. Então, os ateus também consideram a existência de Deus uma espécie de mito. Então, se a gente quer ser cético e crítico de toda forma de mito, o ateu também deve ser crítico do sexismo. E se uma mulher é crítica do sexismo porque isso é um mito, ela também deveria ser crítica da ideia de Deus por considerá-lo um mito. Terceira contribuição do feminismo para o ateísmo: a correção de má epistemologias dentro do ateísmo. Os filósofos ateístas, os intelectuais ateístas têm falhado consideravelmente em incluir vozes femininas na intelectualidade ateísta. Inclusive, eles têm feito acusações muito perigosas que, se eles atentassem para o movimento feminista, isso poderia ser evitado. Vamos comentar alguns casos. O Richard Dawkins, por exemplo, ele já minimizou o assédio sexual, fez declarações insensíveis e ignora experiências de mulheres. Richard Dawkins já minimizou a ideia dos abusos sexuais cometidos por padres, do abuso infantil, como se essas coisas não fossem gravíssimas.
Outra pessoa, né, que é o Sam Harris, ele já atribuiu a baixa participação das mulheres no ateísmo a diferenças biológicas. E o Peter Boghossian atacou feministas sem dados concretos. Esses problemas poderiam ser evitados se o ateísmo atentasse mais para a questão do feminismo. Mas assim como o feminismo tem o que contribuir para o ateísmo também tem contribuições a fazer para o feminismo. Primeiro, o ateísmo pode oferecer ao feminismo uma base secular e racional para justificar a igualdade de gênero. Ao invés, enquanto as religiões justificam a submissão feminina a partir de sua teologia, como por exemplo a ideia de que Adão foi criado primeiro e só depois a mulher, ou de que a mulher pecou primeiro e só depois Adão, isso pode. O ateísta pode, na verdade, fornecer argumentos racionais, como o princípio da igual consideração de interesses, para justificar a igualdade de gêneros. Segunda contribuição do ateísmo para o feminismo. O ateísmo contribui ao feminismo ao trazer um ceticismo aos mitos patriarcais, inclusive o mito de Deus. O mito de Deus é um mito patriarcal. Né? A ideia de Deus como um homem poderoso, pai, né? É um mito que nós devemos ser céticos em relação a ele. Terceiro, o ateísmo pode contribuir com o feminismo por fornecer uma comunidade alternativa para mulheres que deixam religiões opressivas, fornecendo assim um espaço de acolhimento e empoderamento. Fazer parte de uma comunidade é muito importante. Muitas religiões têm, por exemplo, principalmente religiões pentecostais, às vezes tem grande quantidade de mulheres afiliadas, porque essas religiões dão às mulheres uma certa comunidade, principalmente religiões pentecostais ou religiões ligadas a questões da emoção, do afeto, da comunidade, dos laços. E isso fornece às mulheres uma comunidade onde elas se sentem aceitas e pertencidas. Por isso que às vezes é muito difícil uma mulher se tornar ateia e abandonar a religião. Mas se os ateus são capazes de usar o seu movimento para fornecer uma comunidade ateísta, eles podem estar contribuindo para que essas mulheres, ao abandonar a religião, não se sintam desamparadas, mas sejam acolhidas em um novo movimento e uma nova comunidade. E por fim, o ateísmo pode contribuir com o feminismo na promoção da autonomia intelectual. As mulheres são livres para pensar por si mesmas, porque agora nós nos baseamos na razão e não na autoridade sobrenatural ou religiosa. Então, o feminismo e o ateísmo, eles têm muito em comum. É importante dizer, isso é bastante importante, que não é nem toda feminista precisa ser ateísta e nem toda ateísta precisa ser feminista. Mas, se você é ateu e feminista, ou se você faz parte do movimento ateísta ou do movimento feminista, esses dois movimentos têm muito a colaborar um com o outro. E aí os ateus com certeza precisam repensar muito sobre as afirmações que eles fazem sobre as mulheres, como alcançar o público feminino e como se preocupar com os problemas e as opressões que as mulheres sofrem nas religiões. Certamente é uma coisa que eu não sou ateu, né, na verdade, mas é certamente uma coisa que os ateus precisam começar a pensar bastante sobre, né? Essa questão da inclusão das mulheres, a questão, pelo menos os secularistas, né? Eu sou secularista, né? Nós secularistas precisamos nos preocupar bastante com a situação das mulheres nas religiões. Talvez a gente esteja falhando em não nos atentar para isso. Talvez o movimento ateu é muito masculino ainda, né? O movimento secularista talvez ainda seja muito masculino e talvez a gente tenha deixado alguma coisa aí passar, né? Mas eu queria ouvir a sua opinião, né? O que você acha disso? O que você acha desse tema? Compartilhe o vídeo com quem possa se interessar. Na descrição do vídeo você encontra minha chave Pix, caso deseje realizar uma doação de qualquer valor, em agradecimento por este vídeo. E até mais.